Bem-vindos ao nosso Falando Umbanda. Eu sou Marcos de Oxalá, sou dirigente da tenda de Umbanda Ogum Guerreiro do Oriente, Realengo, Rio de Janeiro. É um prazer imenso estar com vocês. Peço a bênção de todos, que nosso Pai Oxalá nos abençoe a cada dia de nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre um tema chamado Quaresma. Mas antes de iniciarmos o nosso tema, eu peço que vocês possam se inscrever no nosso canal, compartilhar, dar o seu joinha, que é muito importante para nós, e comentar, porque assim nós vamos estar trocando informações com todos os nossos irmãos e irmãs. O tema Quaresma, antes de mais nada, é deixar claro de que nós não estamos aqui apontando o que é certo ou o que é errado. Nós não estamos apontando verdades. Nós estamos aqui para falar um pouco da nossa tradição, do nosso entendimento, que de repente pode ser igual ao seu. E peço realmente para que todos possam compreender e entender de que nós não estamos, mais uma vez, apontando os erros ou acertos. Falar sobre Quaresma, muitas das vezes, para alguns se torna complicado. Porque parece que nós estamos indo contra certos pensamentos e não estamos indo contra pensamentos. Quero deixar bem claro a cada um, na base da história, eu estou falando da história nesse momento, para depois falar um pouco sobre espiritualidade. A Quaresma, ela foi criada pelo catolicismo. E a Quaresma tem o objetivo de ser uma preparação católica dos cristãos para a vinda da Páscoa, que se comemora a ressurreição de Jesus. A Quaresma são 40 dias que se começa na quarta-feira de cinza, após o Carnaval, e termina na Páscoa, onde se comemora a ressurreição de Jesus. Para os católicos, no qual foi criado, é um tempo de penitência, de jejum, de confissão, na qual o católico precisa de todas as maneiras se preservar, entender, se preparar para a comemoração da ressurreição. E aí, essa mesma base católica, ou melhor, essa criação católica, esta necessidade, porque se foi criado é porque havia uma necessidade para esse povo, muitas das vezes veio para a Umbanda, através de sacerdotes que eram católicos e passaram a ser umbandistas, mas trouxeram essas tradições, essas mesmas tradições do catolicismo, da Igreja Católica. Se falam tantas coisas sobre a Quaresma, que é o tempo que os orixás se afastam da terra, é o tempo que os guias estão afastados, é o tempo que somente os Exus estão presentes, é o tempo onde se dizem de que o mal está muito mais ativo. Eu quero deixar para vocês uma reflexão. Nós precisamos dos orixás a todos os dias. Precisamos de Deus todo dia. Se nós nos afastarmos um pouco da luz, a escuridão chega. Então há necessidade de se entender de que os orixás não vão se afastar. Eles estão presentes. Eles não deixarão seus filhos à mercê no mundo. Eles vão estar presentes com todos. Não existe uma ideia de dizer de que somente nesse dia o mal está presente. Quando eu penso mal de uma outra pessoa, eu não abri as portas para o mal. Quando você se entrega ao vício, ao desequilíbrio, você não abriu as portas? Quando você
todos nós, começamos a trazer desavenças para dentro de nossa casa, a falta de compreensão, quando desejamos o mal não está presente. O que eu falo a vocês é somente no nível de entendimento. Dizer que somente uma data o mal está presente, nós vamos olhar para a humanidade imensa e vamos dizer de que o mal está presente todos os dias. Mas se nós pegarmos a concepção de Quaresma, no sentido no qual ela foi criada, que é um momento de refletir, de se olhar, perfeito. Nós precisamos abraçar essa ideia para que nós, umbandistas, possamos realmente mudar no sentido maior das nossas atitudes. De forma nenhuma, eu posso apenas me preparar nesses dias e depois retorno a ser uma pessoa complicada, difícil. A preparação, a vigília deve ser diária, porque nós somos seres imperfeitos, porque nós temos erros, porque nós precisamos do auxílio da espiritualidade. Precisamos dos nossos orixás, guias, protetores, exus, que como amigos, eles estão nos ajudando nesse processo de evolução. Mas o que eu quero dizer a vocês é que muitas das vezes as pessoas falam de que a Quaresma é as férias do umbandista. Isso que eu estou falando é o que eu escuto durante muitos e muitos anos. É férias no sentido de quê? De cair na gandaia, na bagunça? Ou será férias realmente no qual precisamos refletir? Às vezes não combina muito bem quando nós falamos de que nós precisamos descansar, mas o nosso descanso muitas das vezes nos leva ao desequilíbrio. Esse não é o sentido maior do que nós estamos falando. Eu digo a vocês, meus irmãos, o médico, o hospital, não para. Ele continua atendendo. E se uma casa de umbanda, uma casa santa, uma casa de acolhimento, ela não fecha suas portas, ela abre suas portas. Porque se é um tempo, como dizem alguns, que é um tempo de dor, então é um tempo onde todos devem ser atendidos. É um tempo onde todos devem ser abraçados. Se é um tempo de sofrimento, eu não vou assim me abster do sofrimento. Ao contrário, se eu trabalho para a luz, eu espalho a luz. Então, Quaresma, no sentido maior das palavras, ela tem o sentido de refletir, mas, acima de tudo, de trabalhar. Porque o Cristo, esse Jesus, meu, seu, que nós, umbandistas, acreditamos, ele trabalha constantemente. E quero deixar para vocês uma questão na qual chegou para mim, tipo, mas você não pratica a Quaresma, mas você cultua os santos católicos, a Umbanda cultua os santos católicos. Eu quero deixar um pouquinho claro para as pessoas, é o seguinte, a Umbanda, ela abraça vários pensamentos. E a forma de entender da Umbanda que algumas das pessoas não conseguem ver claramente. Nós não enxergamos os santos católicos como santos católicos. E nem enxergamos eles, propriamente dito, como os orixás. Nós enxergamos os santos católicos como espíritos iluminados. Assim como os orientais, assim como os índios, que não eram católicos, que não eram cristãos, mas muitos foram iluminados, que chegaram à iluminação e estão hoje na Umbanda, trabalhando em falanges e mais falanges em auxílio a nós. Então, vamos entender
de que a Quaresma é uma criação católica. Se a tua tradição segue, faça, mas que seja um tempo de reflexão e mudança. Se a tua tradição não segue, trabalhe, mas também reflita e mude. Faça o melhor. Entenda que a Umbanda tem suas liturgias próprias, que a Umbanda tem suas tradições e de que a Umbanda, hoje e sempre, será uma religião. Deixo para vocês um grande abraço. Desejo muita paz e luz, paz e bênção a todos, para que suas vidas sejam plenas de muita alegria, muito entendimento e muita fé. Um grande abraço a todos.